Olha só, vou te fazer uma pergunta e você tem que responder rápido. Qual é o prato que tem a cara do Brasil? Difícil, né? A culinária brasileira é tão rica e variada que foi preciso rodar o país para responder a esta pergunta. Cor não falta. Sabor, muito menos. A culinária brasileira é tão rica que há opções para todos os gostos. Desde os mais requintados, a moqueca capixaba, aos mais exóticos. O sarapatel de cabrito, nossa, tem coisa melhor não, filha. Essa mistura de raças e povos que forma a nação brasileira reflete em tudo em nossa vida, né? Nos hábitos, no sotaque, na comida. Agora, será que existe uma combinação que mais representa o prato dos brasileiros? Que tal essa aqui, olha? Feijão e arroz. Feijoada, sarapatel, tacacá, galinhada com pequi, moqueca, sobar, churrasco, tutu. Ufa! A lista é grande e está longe de parar por aí. Você já ouviu falar, por exemplo, do barreado? Eu acho que nunca comi, mas comeria o barreado, sim. O barreado surgiu nos sítios do litoral do Paraná há mais de 200 anos. Os ingredientes são bem comuns: carne, temperos e farinha de mandioca, além da banana da terra como acompanhamento. O diferencial está no modo de preparo. O cozido é feito em uma panela de barro que precisa ser barreada com farinha de mandioca. A vedação garante pressão para cozinhar a carne. E tem mais. É bem específico o cozimento. Se deixa no fogo por 20 horas até essa carne desmanchar. Será que com toda a sua história, o barreado é o prato mais brasileiro de todos? O sul é diferente do sudeste, do norte, do nordeste. Só que a feijoada, mesmo ela tendo diferenças, eu acho que ela ainda é o prato que representa melhor o país. Este é o palpite da dona Rosana. E o seu? Ao longo de toda a semana, os telespectadores acessaram nosso site no R7 e responderam à pergunta: qual prato tem a cara do Brasil? A resposta? Você vai descobrir no fim desse Mitos e Verdades das Comidas Brasileiras. O carioca tem a resposta na ponta da língua. Feijoada. Feijoada. A gente sabe que cada um faz feijoada de um jeito. Tem gente que gosta de uma carne, não gosta de outra. Mas hoje você vai descobrir os segredos da verdadeira feijoada do Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia, são 11 tipos de carne. Entre as carnes nobres estão a carne seca, lombo de pernil suíno, costela de porco, bacon e 3 tipos de linguiça: paio, linguiça fina e calabresa. As outras carnes que não podem faltar na feijoada completa são orelha, rabo, pé e língua de porco. A gente coloca de molho as carnes salgadas na água dentro da câmara frigorífica durante 12 horas e troca a água 4 vezes. As carnes são cozidas junto com o feijão, para já pegar bem o gosto. O melhor feijão mesmo para feijoada é o feijão novo, né? Que é aquele feijão que você coloca, ele já cozinha rapidamente e dá aquele caldo grosso, né? E feijoada, que é feijoada, tem que vir acompanhada de arroz, farofa, couve, mandioca frita, torresmo e laranja. Temos muita proteína através das carnes e do feijão. Fora isso, nós temos também na couve, né, cálcio, ferro, magnésio, muita fibra. Tem a laranja também, que se usa em alguns lugares específicos, rica em vitamina C. E a farinha, como eu disse, rica em carboidratos. Mas atenção! A gente não pode deixar de lembrar que a feijoada é um prato rico em gorduras saturadas e que essa gordura traz um prejuízo para o nosso organismo, para a nossa saúde, principalmente para quem tem doença cardiovascular. Reza a lenda que a feijoada surgiu com os escravos que aproveitavam os restos das carnes dos senhores e misturavam tudo com feijão.
Mito ou verdade? Mito. A feijoada, ela é um prato português, só que a gente conseguiu substituir o feijão branco que eles usavam lá pelo preto aqui no Brasil, que é um grão característico do nosso país. Com essas mudanças, surgiu um prato tipicamente brasileiro, que agrada o mundo todo. Lá no norte você come uma coisa, no nordeste você come outra, no sul você come outra, em Minas você come outra, lá no Pantanal você come outra, mas a feijoada é no Brasil inteiro, é um prato nacional do Brasil. Lá no Nordeste, muita gente saboreia uma boa buchada de bode e o sarapatel de olhos fechados. Mas em São Paulo, qual vai ser a reação do pessoal, hein? Encara? O pessoal do Nordeste é corajoso, né? Não, também não. Eu já provei, mas não sou muito, assim, fã. É tempero que não acaba mais. Tudo que pede uma culinária bem nordestina. Tem bastante ingrediente aqui, mas o principal é esse aqui. É isso aí. Que eu olhei e não entendi nada. O que tem aqui? Seu Bahia, conta pra gente. Isso aqui é uma bacia do quê? Essa aí é a bacia do sarapatel, que é, como nós chamamos, o miúdo do porco. O coração, o fígado e o bofe, que é o pulmão. Os principais nutrientes do sarapatel são proteínas, ferro, que é um mineral importante para o nosso organismo, para fornecer energia, formar as nossas células vermelhas, de complexo B, de uma forma geral. Enquanto isso, seu Bahia dá aquela olhada num outro prato típico que muita gente torce o nariz, viu? A buchada de bode. A buchada tem que saber fazer. Muitas vezes você vai comer a buchada numa casa ou num restaurante, em qualquer local, que a pessoa não fez direito, você vai sair dali falando mal dela. Por quê? Gosto forte? É gosto forte. Ele tem que vir, ser bem lavado com limão e vinagre. Esse é o segredo da buchada. Ah, pessoal, tá faltando coragem, né? Grande desafio para quem não está acostumada com um sabor tão forte é justamente experimentar. E é isso que a gente vai fazer agora. Os dois estão prontinhos aqui, o sarapatel e a buchada, e a gente vai provar. Eu vou provar pela primeira vez esses pratos. Vamos experimentar? Um pouquinho de arroz. Macio, né? Vamos no sarapatel para ver? É bem saboroso, é macio, mas tem um gostinho bem forte, acho que por conta dos condimentos, do tempero. Mas dá para comer super bem. Quem nunca experimentou esta espécie de sopa tem uma surpresa no paladar. Dá a impressão que esquenta. É como se formigasse, anestesiasse. Este festival de sensações é o tacacá, uma iguaria típica paraense. A comida é de origem indígena. É derivada de um tipo de sopa chamada manipoí. A base do tacacá é o tucupi, este caldo extraído da mandioca. O tucupi fresquinho é um amarelo bem clarinho, como este daqui que acabou de sair. Ele é depositado nestes panelões porque precisa descansar. De um dia para o outro, a cor abre, fica um amarelo bem vivo. Ele tem que ser fervido porque ele é venenoso. Então, depois do descanso, ele é fervido por 3 horas para matar totalmente o veneno. Mas a dormência que se sente ao tomar o tacacá vem desta plantinha, o jambu, indicado para problemas na boca e no pulmão. A gente tira o jambu, lava ele em 2, 3 águas, aí cozinha, serviu o tacacá. O que arremata tudo é o camarão. O camarão usado no tacacá é esse camarão seco, né, seu Daniel? Antes dele vir para cá, ele passa por todo um processo de higienização, né? Passa, sem dúvida nenhuma, porque ele chega aqui com bastante sal. O resultado
tacacá toda hora, porque é muito gostoso. Eu amo tomar tacacá. É nossa iguaria, né? Não tem como, é nossa comida típica, maravilhosa. Quem chega à Feira Central em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, logo é recebido por este monumento, em homenagem ao sobá. O prato foi trazido pelos imigrantes da ilha de Okinawa, no Japão, e hoje faz parte da cultura do estado. Hoje nós temos mais sobarias quase em Campo Grande do que propriamente pizzarias e outros pratos afins. O macarrão caseiro, chamado sobá, que dá nome ao prato, é cozido em água e óleo. Essa aqui é uma água que a gente põe para tirar o excesso do óleo da massa. Aí você seca ele bem, tá? Vai para a travessa e ganha cebolinha, ovos desfiados e a carne de boi cortadinha. Está aí o grande segredo do sobá de Campo Grande. O original, que veio do Japão, é diferente. Leva carne de porco. Bovino é uma invenção nossa, né? Até então não existia. Nossa brasileira, né? Então é nossa daqui, né? De Campo Grande. Essa mistura se explica. Campo Grande tem a terceira maior colônia de japoneses do Brasil. Nilson já comeu sobá lá no Japão e vê diferenças no sabor. Nós brasileiros gostamos de uma comida um pouquinho mais temperada. Um prato oriental que conquistou o paladar dos brasileiros. Uma culinária que chegou em Mato Grosso do Sul na década de 1950. Em 2006, tornou-se patrimônio imaterial de Campo Grande. Rômulo está visitando a cidade pela segunda vez. Quis repetir o sobá. Uma delícia, é muito gostoso. Petiscar é quase um esporte com muitos praticantes pelo Brasil afora. Fígado com jiló, adoro. Muito bom. Comida baiana eu gosto muito da acarajé. Mas será que petiscos regionais fazem sucesso em todo canto do país? Do Mercado Central de Belo Horizonte, com toda a tradição mineira, vem o famoso fígado com jiló. Achou estranha a combinação? O fígado tem que ter o jiló. O fígado só, sem jiló, não dá não. Os mineiros adoram. Essa combinação perfeita entre dois sabores muito fortes é uma das razões da culinária mineira ser uma das mais respeitadas, não só no Brasil, mas fora do nosso país também. É um prato rico em nutrientes tipo proteína e ferro. É diurético, tem magnésio, tem vitamina C, tem potássio, tem fibra, então tem vitamina A. Só não dá para exagerar, porque é uma fritura. Agora, que tal um caldinho de sururu? O caldinho tem fama de ser forte e afrodisíaco. É feito com o sururu, um molusco da família da ostra, muito comum no Nordeste. O petisco é preparado com água e leite de coco. Em alguns lugares, vai camarão e dendê. O sururu, por ser um molusco, ele é rico em zinco, selênio, magnésio, que ajudam bastante na produção celular e também em ações enzimáticas, que é o que faz o nosso corpo funcionar. Será que o caldinho faz sucesso fora do Nordeste? Muito gostoso, semelhante à carne de siri, que eu já comi. Realmente interessante. Muito bom. São Paulo também tem o seu representante entre os petiscos mais famosos do Brasil, o bolovo. O chefe põe meio ovo cozido em uma massa de farinha de trigo. Depois recheia com carne moída, cozida e fecha a massa em formato de bola. O salgado é empanado com gema e clara batidos e passado em farinha de rosca. Para finalizar, é mergulhado em um óleo bem quente. Dependendo da temperatura do óleo, não vai nem um minuto. Tem proteínas boas para o nosso organismo, que tem vitamina A, que é bom para a saúde dos olhos, da pele, do sistema imunológico. Tem a vitamina D, importantíssima, que está presente inclusive na gema. O problema do bolovo é a fritura. Se você conseguir fazer ele assado, seria extremamente indicado. Hora do veredito. Meu paladar tá ótimo. Deliciosa. E agora, adivinha qual é o quitute preferido em Salvador, na Bahia? Não precisa nem pensar muito, né? Ele mesmo,
o acarajé. E o bolinho de feijão fradinho, frito no dendê, não é só adorado por quem vem de fora, turista, que já ouviu falar. Ao contrário, aqui, de cada 10 clientes, 9 são baianos. Não importa o tamanho da fila. Acarajé é ótimo, o dia tá maravilhoso, então vale a pena esperar. Acarajé tradicional é recheado com vatapá, um creme de pão muito popular na Bahia, e mais camarão e uma salada de tomate, cebola e coentro. O que varia mesmo é a quantidade de pimenta. Sem pimenta, eu não gosto de pimenta, não arrisco não. Reinaldo é de São Paulo, petiscar um acarajé para ele é quase obrigatório. Se sente meio baiano? Com certeza. Meio acarajé virou baiano. Virei baiano. Uma cozinha que nasceu das influências, mas criou identidade própria. A culinária da região centro-oeste tem raízes nos costumes paulistas e mineiros levados pelos bandeirantes. Mas, aos poucos, os cozinheiros incorporaram ingredientes locais, garantindo um toque bem regional. A galinhada com pequi é o carro-chefe. O cheiro é fantástico, a comida, ele fica muito bem com frango. A mamãe fazia arroz com pequi, uma delícia. Muito bom. O prato tem origem em Goiás e, como o próprio nome diz, leva galinha e pequi, uma fruta típica do Cerrado. Mas não é só isso. Ele tem carboidratos à base do arroz, ele tem a proteína à base da galinha e ele tem o pequi, que tem muita gordura, mas uma gordura boa. O pequi é mesmo uma estrela à parte. A fruta é rica em vitamina A, importante para a saúde da visão, e em carotenoides, que tem ação anti-inflamatória. Mas comer o pequi é quase um desafio. Você pega o pequi, né? E você vai roendo. Só essa parte amarelinha de fora é comestível. No meio, tudo é espinho. Além disso, é um prato calórico. Uma porção de 100 gramas tem, em média, 430 calorias. Então, pessoas que têm problema de colesterol alto, algum problema cardíaco ou intolerância à absorção de gordura, precisam evitar o prato ou partir para uma versão mais light. Os pratos são marcas registradas do paladar de alguns lugares do Brasil. Esse aqui é o cuscuz paulista. Isso. Ao lado do cuscuz nordestino. A muqueca é baiana ou é capixaba? 2 levam feijão como seu ingrediente principal, tutu, a mineira, virado ao paulista. A repórter Patrícia Ferraz tira todas as dúvidas desta disputa saudável de pratos com o chefe de cozinha e pesquisador Carlos Ribeiro. Para nós descobrirmos as nossas diferenças, as nossas semelhanças e a riqueza cultural que é o Brasil. Como o cuscuz. Paulista, com certeza. Eu prefiro o cuscuz baiano. O virado também é feito em São Paulo e o tutu em Minas. Não tem diferença, eu amo os dois. E por fim, a moqueca da Bahia e do Espírito Santo. Se você disser que eu tenho que escolher uma, sim, eu fico com a capixaba. Se não levar azeite de dendê, não é moqueca, filha. O chefe que vai mediar a disputa é imparcial. Você é de onde? João Pessoa. João Pessoa, Paraíba. A moqueca pode ser chamada de a mais brasileira das iguarias que estão nessa disputa. É um prato indígena, de origem indígena, que os índios faziam já essa moqueca e, claro, ela vai se aprimorando com o tempo. A base do prato é o peixe, cebola e tomate. A partir daí, começam as variações. Você pode fazer peixe, camarão, do que quiser. O baiano, ele gosta também muito do coentro, assim como o capixaba gosta. Mas eu ainda acredito que na moqueca capixaba, eles colocam mais coentro e nem pensar na palavra dendê. O maior segredo da moqueca capixaba está na panela onde é feita. Na capixaba, ela tem as mulheres de goiabeiras, que são as senhoras que fazem as panelas manualmente, com barro. Na Bahia, o forte são os temperos, leite de coco e principalmente o dendê. O Nordeste também é responsável por outro prato desta disputa, o cuscuz. Mas basta descer um pouco no mapa para encontrar o cuscuz paulista. Os dois têm a mesma origem. O cuscuz marroquino é o cuscuz que dá origem, né? Os
brasileiros são feitos com farinha de milho. O nordestino fica pronto rapidinho. Ele não tem variações no preparo. O preparo é único. 15 minutos, tá pronto. É um prato de café da manhã que pode ser consumido com leite ou manteiga. O paulista é feito a partir de um caldo que pode ser de peixe, frango ou legumes. E muitas possibilidades de cobertura. Então a gente comporta uma série de ingredientes do Brasil. E olha este prato aqui, o virado à paulista. Em São Paulo, os bandeirantes adaptaram a comida em suas viagens pelo interior do estado. Com o balanço do trote do cavalo, tudo se misturava, revirava. Daí o nome, virado. Outro é o tutu mineiro. Vem realmente das cozinhas do Brasil colônia, ou seja, da cozinha dos escravos. E há muitas histórias que contam que da sobra da gordura, da sobra do tocinho, da sobra disso, se juntava com feijão e se colocava freio de mandioca porque era comida de subsistência. Bom, com tudo isso, como fica essa disputa de pratos e cozinhas tão diferentes e tão próximas? Cada uma tem sua personalidade. E somos felizados por isso, pela abundância. E esse embate, na verdade, é uma coroação de vitórias. Quem ouve Nicola Siri falando nem acredita, mas o ator não é brasileiro. Ele vê o grande, como eu posso dizer, o grande carrasco, a grande desavença dele. Nicola nasceu na Itália e está no Brasil há 14 anos. Ele vive o personagem Veredas na série Sem Volta, que estreou agora em janeiro na Record. Depois de tanto tempo no Brasil, Nicola aprendeu o idioma português e já conhece muito da nossa culinária. Mas será que ele experimentou de tudo? Vamos fazer o teste. O chefe Everton Menezes preparou uma série de opções que representam diferentes partes do nosso país. Defino a comida brasileira como uma explosão de sabores e ingredientes inusitados, né? É de se encantar com os ingredientes nacionais que nós temos, né? Não só os ingredientes, como as formas de preparo. Nós podemos mesclar bem, porque a nossa história ela é bem diversificada, né? E diante de uma diversidade tão enorme, como que seria se a gente tivesse que escolher qual desses pratos brasileiros tem mais a cara do Brasil? Domingo Espetacular, que não é bobo nem nada, trouxe aqui um ator italiano, Nicola Siri, porque a gente precisa de imparcialidade. Nada de botar brasileiro para escolher, não. Então, Nicola vai hoje ser a cobaia, vai provar vários pratos. Com a maior felicidade do mundo ser cobaia desse experimento muito perigoso, mas eu tô aqui firme e forte. E escolhemos a pessoa certa para esse teste. Amo muito ir cozinhar e depois comer, logicamente, que é sempre a parte... Italiano que não gosta de comer não é italiano. Não é possível. Não é possível. O ator já provou algumas receitas brasileiras. O vatapá, lá no Nordeste, que é um prato que eu gostei muito. Mas ele confessa que tem um favorito. Para mim, a feijoada é número 1. Mas também, infelizmente, não conheço todos os pratos. Então hoje esse Brasil, problema acabou. Entendeu? Hoje você vai provar de vários estados diferentes. Ótimo. E depois vai dar o veredito de dizer Ótimo. qual que tem mais a cara do Brasil. Pode ser? Com certeza. Tá preparado? Preparadíssimo. Para começar, o prato que é a cara do Pará, o tacacá. O perfume é maravilhoso. O perfume é realmente maravilhoso. Tacacá, gostei muito. Gostou muito? Quero saber quantos pratos tenho para experimentar. Não, porque... Para saber o quanto vai ter de cada um. Só estamos começando. O próximo é a galinhada com pequi, referência de Goiás. Delicioso, delicioso. Agora é a vez da moqueca baiana. É um pouco pequena para mim, mas tudo bem. Tudo bem. Ele brinca porque esse prato já é um velho conhecido. Uma moqueca bem feita, mas cara, posso morrer feliz. O cheiro, o sabor. Que delícia. Ainda cabe alguma coisa aí, Nicola? Porque vem aí um belo churrasco típico do Sul. Legal, esse é bom. Com calma, tá bom, pode tirar. O meu prato ainda não. Tá levando tão a sério, mas tão a sério o desafio, que não deixa levar o prato para trazer o próximo não. Claro.
Vamos lá que ainda tem mais. Nossa lista segue com um tutu à mineira. Vamos continuar trabalhando. Aprovado? Aprovadíssimo. O grande finale fica por conta da tradicional feijoada. Com aquela cereja no bolo. Esse para mim poderia ser um café da manhã, entendeu? Eu amo. Agora realmente o pódio ficou pequeno. Então, temos um veredito final. Galinhada com pequeno. Ganhou? Ganhou. Por quê? Para mim ganhou porque, para mim, então, Nicola Siri realmente foi inusitado. Não conhecia, me surpreendeu. Quem diria, hein? O preferido de Nicola foi o prato mais conhecido de Goiás. Um resultado bem diferente do que a gente viu no portal r7.com. Gente de toda parte do país votou e elegeu a feijoada como prato que tem a cara do Brasil. E aí, concorda? Mas a verdade é que em uma mesa como essa, todos são campeões. Saiba mais sobre os mitos e verdades das comidas do Brasil no nosso site na internet, r7.com/Domingo Espetacular.